Você já se sentiu sobrecarregado pelas incertezas da vida? Já questionou se conseguirá enfrentar os desafios que surgem em seu caminho? Eu entendo que às vezes a carga parece pesada demais para carregar. Mas e se eu te dissesse que existe uma força oculta, um poder que pode transformar sua fraqueza em uma fortaleza inabalável? E se eu te dissesse que a confiança em Deus, mesmo nas horas mais nebulosas, pode ser a chave que liberta a sua mente e a sua alma? Imagine um lugar onde sua inquietação é substituída por paz, onde os medos se dissipam e a luz da esperança brilha intensamente. Parece um sonho, não é? No entanto, é uma realidade que Deus tem reservado para você. Nos próximos minutos, quero levá-lo a uma jornada profunda e reveladora sobre o poder da fé. Você descobrirá não apenas como a confiança em Deus pode fortalecer sua mente, mas também como essa confiança pode se manifestar em ações concretas em sua vida. Existe um segredo que poucos conhecem, uma capacidade divina de transformação que está aguardando por você. Será que você está preparado para agarrar essa oportunidade? Será que está disposto a deixar tudo o que pesa, os medos que o aprisionam, para abraçar a liberdade que vem do alto? Ao longo de nossa conversa, vamos explorar a maneira como Deus convida você a entregar suas ansiedades e confiar nele plenamente. Imagine o impacto que isso pode ter na sua vida. Você não está sozinho nessa jornada, e Deus está ao seu lado, pronto para guiá-lo. Durante esta reflexão, vamos responder a perguntas intrigantes. Como a confiança em Deus pode realmente mudar nossa forma de pensar e agir? Quais as promessas que Ele nos faz ao depositarmos nossa fé nele? E mais, que ferramentas práticas podemos adotar para cultivar essa confiança? Diariamente, convido você a interagir desde já. Deixe um comentário com a frase "Paz em Cristo", um simples gesto que demonstra seu compromisso com a fé e nos ajuda a criar uma forte comunidade de apoio espiritual. Sua participação é vital e acredite, você está fazendo mais do que compartilhar uma frase. Está se unindo a outros em busca de um caminhar mais próximo de Deus. E para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que considerem essa ação com carinho. Inscrever-se não é apenas um clique, é um ato de fé, é como lançar uma âncora em águas profundas. Quando você se inscreve e curte este vídeo, está não só apoiando o nosso trabalho, mas também ajudando a palavra de Deus a alcançar aqueles que mais precisam ouvir esta mensagem. O YouTube funciona como um megafone, e você pode ser a voz que ecoa a verdade divina a muitos corações sedentos. Parabéns por estar aqui, por escolher dedicar um tempo do seu dia para estreitar os laços com Deus e se aprofundar na sua palavra. Como um corpo precisa de alimento espiritual, nosso ato de se inscrever e curtir os vídeos é uma maneira de nutrir nossa própria fé. Pense bem, quantas pessoas podem ser alcançadas se todos nós juntos contribuirmos para a propagação de mensagens que transformam vidas? Prepare-se, porque a última lição de hoje poderá ser a chave que desbloqueará uma bênção que você tanto espera. À medida que exploramos o tema da confiança em Deus e como isso fortalece nossa mente, quero que você absorva cada palavra, cada ensinamento e cada reflexão que trouxeremos. Fique comigo até o final, prometo que valerá a pena. Agora vamos juntos iniciar esta jornada de crescimento espiritual e autodescoberta, onde sua mente se fortalecerá e sua conexão com Deus se tornará mais profunda. Venha comigo. Número 1. O poder da confiança. O exemplo de Davi. Quando pensamos em confiança, é difícil não nos lembrarmos de Davi, um jovem pastor que se tornou o rei de Israel. Sua trajetória de vida é um exemplo marcante de como a confiança em Deus pode iluminar até os caminhos mais sombrios e incertos.
Imagine como Davi se sentia ao enfrentar um gigante como Golias, um adversário que parecia invencível e que intimidava todo um exército. O que teria passado pela mente daquele jovem quando percebeu que, com apenas uma pedra e uma funda, ele poderia efetuar aquilo que parecia um sonho distante? O que é mais forte, seu medo ou sua fé? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. Davi sabia que estava diante de um inimigo maior do que ele mesmo, mas também tinha plena confiança na força que o sustentava, a presença constante de Deus na sua vida. Como você reage quando está diante de desafios gigantescos? Essa dúvida paira sobre nós em muitas ocasiões, e assim como Davi, temos uma escolha a fazer. Ele não se baseou na sua própria força, mas na promessa de que Deus estava com ele. Imaginemos a cena: um jovem despreparado para a guerra, mas armado com uma fé inabalável. Isso nos leva a refletir sobre a nossa própria luta. O que estamos dispostos a entregar a Deus em tempos de incerteza? A história de Davi nos mostra que a confiança em Deus não é uma negação da realidade. É, na verdade, uma aceitação de que a verdadeira força vem dele. Ao confrontar Golias, Davi declarou: "Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." Essa afirmação não é apenas um grito de coragem, mas também uma profunda expressão de fé. Quando falamos sobre a nossa vida, como aplicamos essa lição? Temos nos entregado às situações com medo ou temos proclamado a nossa confiança nas promessas de Deus? Um ponto crucial nesta história é que a confiança em Deus proporciona um acesso ao sobrenatural. Davi não se preparou apenas fisicamente. Ele buscou fortalecer sua mente e espírito. Isso nos ensina que quando enfrentamos nossas batalhas, devemos nos equipar não apenas com habilidades práticas, mas também com uma base espiritual sólida. Você está buscando esse fortalecimento nas promessas de Deus? É fundamental lembrar que as batalhas que travamos frequentemente não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. E a fé é nossa armadura. Na nossa caminhada, a confiança em Deus pode se manifestar de diversas formas. O ato de orar, de buscar a palavra e de se relacionar em comunidade são formas de alimentar essa confiança. Davi, mesmo antes de se tornar rei, cultivou uma intimidade com Deus que lhe trouxe segurança em momentos de extrema adversidade. Quantas vezes temos negligenciado esse relacionamento que é tão vital para a nossa jornada? Às vezes ficamos tão focados nas preocupações e nas pressões do mundo que esquecemos de olhar para quem realmente nos sustenta. Como Davi, estamos todos enfrentando nossos Golias diários. Eles podem se manifestar como problemas financeiros, relacionamentos conturbados, questões de saúde ou até mesmo crises de fé. E a grande lição que podemos aprender com ele é a de confiar plenamente na orientação divina. Você tem se permitido duvidar do plano de Deus em sua vida? A verdadeira confiança em Deus nos leva a um estado de paz que transcende todo o entendimento humano. Ao entregarmos nossas lutas a Ele, começamos a ver o impossível se tornar possível. É importante lembrar que a jornada de Davi não foi isenta de erros e falhas. Ele teve seus momentos de fraqueza, mas sempre retornou ao Senhor em busca de perdão e renovação da fé. E essa é uma mensagem encorajadora para nós. Não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser sinceros em nossa busca por Deus. Você está disposto a abrir seu coração para Ele, mesmo nas suas falhas? Por fim, a história de Davi nos ensina que a confiança é um processo contínuo, não um evento isolado. Cada vitória o levou a confiar mais e mais em Deus. Cada desafio venceu fortalecendo sua fé e resiliência.
essa mesma possibilidade está aberta para você. Ao confiar, você não está apenas se permitindo ser fortalecido, mas também se transformando em um instrumento na mão de Deus. Está pronto para ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor? Que possamos, como Davi, nos levantar a cada novo dia com coragem e fé renovada, sabendo que, independentemente do tamanho do nosso gigante ou da gravidade de nossas lutas, Deus nunca nos deixará sozinhos. Ele é a nossa força e a nossa rocha firme, aquele em quem podemos confiar em todos os momentos da vida. Número 2. Confiança nas promessas. A história de Abraão. Quando pensamos na figura de Abraão, somos imediatamente confrontados com a imagem de um homem que desafiou as impossibilidades. Ele é conhecido como o pai da fé, e sua jornada é uma poderosa demonstração de como a confiança nas promessas de Deus transforma vidas. Imagine ser convocado a deixar tudo o que conhece, a sua terra e até mesmo a sua família, para seguir uma promessa que parecia distante e inalcançável. O quanto você estaria disposto a sacrificar por aquilo que acredita ser a vontade de Deus? Essa questão nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição em confiar nas promessas divinas. Abraão recebeu o chamado de Deus em um momento da história em que a segurança e as certezas eram fundamentais. Ele foi instruído a sair da sua terra natal e a ir para um lugar que nem mesmo sabia para onde estava indo. Você teria coragem de deixar para trás o conhecido pelo desconhecido? Essa é a essência da confiança verdadeira. Abraão não teve um mapa, mas teve uma promessa de que seria pai de uma grande nação. E mesmo diante da impossibilidade de ter filhos em sua velhice, ele não hesitou em crer. Essa fé inabalável serviu como uma âncora em meio ao caos e à incerteza. Na caminhada de Abraão, encontramos a resposta à pergunta: o que significa realmente confiar em Deus? Significa entregar-se completamente a Ele, mesmo quando as coisas não fazem sentido. Quando ele e Sara enfrentaram a realidade de uma vida avançada e a ausência de filhos, foi nesse momento que Deus reforçou sua promessa. Você está esperando que Deus reforce suas promessas em sua vida, apesar das circunstâncias? É crucial entender que a fé muitas vezes exige paciência e, mais importante, confiança durante o período de espera. O tempo de espera é doloroso, mas é nesse espaço que Deus molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Abraão passou por diversas provações, incluindo a famosa história do sacrifício de Isaque, seu filho prometido. O que você faria se Deus lhe pedisse algo que você ama profundamente? Essa narrativa é desafiadora, porque nos leva a confrontar nossos próprios apegos e a refletir sobre a profundidade da nossa entrega a Deus. Se em algum momento você já se viu hesitando em confiar em Deus, lembre-se do que aconteceu com Abraão. Ele estava disposto a obedecer, crendo que mesmo que seu filho fosse sacrificado, Deus poderia ressuscitá-lo. Essa é a profundidade da sua relação com o Senhor. A obediência de Abraão resultou em bênçãos que transcendem gerações. O que podemos aprender com isso? Que a confiança não apenas nos transforma, mas também impacta as vidas ao nosso redor. Você já parou para pensar naqueles que podem ser beneficiados pela sua fé? Sua habilidade de confiar em Deus vai além de você. Ela pode afetar sua família, amigos e até mesmo a sua comunidade. Quando escolhemos confiar nas promessas de Deus, nos tornamos portadores de sua esperança para outros. Além disso, é importante frisar que a fé e a confiança não eliminam as dúvidas, mas a presença do Senhor em nossa vida oferece um espaço seguro para dialogar com Ele. Você tem um espaço em sua vida para trazer suas inseguranças e dúvidas diante de Deus? Abraão fez isso, e ao longo do tempo,
desenvolveu uma relação mais íntima e pessoal com Deus. Ele se tornou um exemplo para nós de que dialogar com Deus pode fortalecer nossa confiança e nos aproximar ainda mais do seu propósito. Assim, que lição podemos retirar da vida de Abraão? Que confiar nas promessas de Deus significa viver em expectativa e em ação, independentemente das circunstâncias. É um chamado à ousadia. Quando enfrentamos desafios inimagináveis, lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão e como ele cumpriu de maneira extraordinária. Você está pronto para abraçar a promessa de Deus para a sua vida, mesmo quando tudo parece impossível? A vida de Abraão nos mostra que a confiança é um caminho que requer disciplina e determinação. É um exercício contínuo de fé, onde deixamos o que sabemos atrás e caminhamos em direção ao desconhecido, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Ele não só nos chama, mas também nos equipa para responder a esse chamado com fé e coragem. Esteja certo de que as promessas de Deus para você são verdadeiras e elas poderão se cumprir em sua perfeita hora. Você está disposto a dar o primeiro passo, confiando que Deus conduzirá cada um dos outros? Que possamos, assim como Abraão, viver com um coração disposto e aberto à obra que Deus deseja fazer em nós. Número 3. A confiança que liberta. A intimidade de Moisés com Deus. Quando falamos sobre confiança em Deus, a história de Moisés nos proporciona um exemplo poderoso e revelador. Moisés, o homem que foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, enfrentou uma jornada marcada por desafios e incertezas que ele jamais poderia ter imaginado. Você já se sentiu como se estivesse preso em situações da qual não consegue se libertar? Moisés pode ressoar com essa pergunta, pois sua vida foi repleta de desafios que exigiram uma fé inabalável e uma confiança profunda em Deus. Desde o início de sua trajetória, Moisés experimentou dúvidas e inseguranças. Chamado a falar em nome de Deus, ele hesitou e questionou sua capacidade de liderar. Quais são as vozes que o desencorajam em sua jornada de fé? Essas vozes limitadoras podem vir de dentro de nós ou de pessoas ao nosso redor. No entanto, Deus não se deixou intimidar pelas hesitações de Moisés e o incentivou repetidamente a confiar plenamente nele. E se eu não sou bom o suficiente? Esta era a preocupação de Moisés. Mas o que Deus fez foi assegurar-lhe que ele estaria com ele em todos os momentos. Assim como fez com Moisés, Deus nos oferece liberdade. Não apenas uma liberdade física, mas uma liberdade espiritual, que se traduz em uma vida plena e abundante. Como você está vivendo a liberdade que Deus prometeu? Liberdade de medos, ansiedades e tudo que nos aprisiona. É nesta intimidade que a verdadeira confiança se forma. Moisés se tornaria um dos maiores líderes da história, mas apenas porque aprendeu a confiar no poder e na presença de Deus. Ele teve encontros constantes com o Senhor, que foram fundamentais para moldar sua fé. Um marco fundamental na relação de Moisés com Deus foi o episódio da sarça ardente. Você consegue imaginar o que é ter um encontro tão profundo, transformador com Deus? Neste momento, Moisés teve um vislumbre do poder e da santidade de Deus. Ele teve que tirar as sandálias, um símbolo de reverência, e reconhecer que estava em presença do Santo dos Santos. Essa experiência não apenas o motivou, mas o treinou para ouvir a voz de Deus. Moisés enfrentou a tarefa monumental de confrontar o faraó e liderar um povo enorme para a liberdade. Você já parou para refletir sobre seu próprio faraó? Esses são os obstáculos que nos prendem e nos impedem de avançar na vida. Moisés, armando-se da confiança em Deus, ousou apresentar ao faraó os planos de Deus. Essa dinâmica nos convida a refletir.
Quando foi a última vez que você se levantou contra seus medos ou limitações, confiando que Deus estaria ao seu lado? A história de Moisés é também repleta de provações. Ele viu seu povo murmurar, ele mesmo esteve em dúvida e por vezes sentiu-se desanimado. Mas em cada um desses momentos, ele se voltou a Deus em busca de orientação e apoio. Você tem um lugar seguro para onde pode se voltar quando os desafios se tornam pesados? Isso é fundamental para cultivar uma fé robusta. Um espaço em nossa vida para diálogo honesto e aberto com Deus. Além disso, a confiança de Moisés liberou não apenas a sua própria vida, mas trouxe libertação a milhões. Como a sua fé pode influenciar a vida de outras pessoas ao seu redor? Muitas vezes, a transformação que buscamos em nós mesmos pode ser um agente de mudança para outros ao nosso redor. A nossa confiança em Deus pode se tornar o testemunho que encoraja outros a fazer o mesmo. Outro aspecto crucial da vida de Moisés foi a caminhada pelo deserto. Com o povo reclamando e se queixando, Moisés teve que aprender a confiar não apenas nos momentos bons, mas também nas dificuldades. Cada passo dado naquele deserto era um exercício diário de fé. Você já se sentiu perdido em seu próprio deserto espiritual? Esses momentos de aparente estagnação não são em vão. Eles são uma parte fundamental do nosso crescimento espiritual. Por fim, a história de Moisés nos ensina que a confiança em Deus não é apenas um novo capítulo de uma boa vida, mas um chamado vesperal que molda nossa própria identidade como filhos e filhas de Deus. Você está preparado para ser moldado e transformado por meio da confiança e da intimidade que se desenvolvem na sua caminhada com Ele. Que possamos apontar nossas vidas na direção da confiança que liberta e transforma, assim como aconteceu com Moisés. É nesse espaço de entrega e vulnerabilidade que encontramos a verdadeira liberdade prometida por Deus. Uma liberdade que nos permite viver plenamente e sem reservas. Número 4. A confiança em tempos de tempestade, a calma de Jesus. Quando olhamos para os evangelhos, encontramos uma história poderosa que revela como a confiança em Deus pode prevalecer sobre as tempestades na vida. O Evangelho de Marcos nos conta sobre um momento em que Jesus e seus discípulos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, quando uma tempestade feroz surgiu. Você já se sentiu em meio a uma tempestade, sem saber como a situação irá acabar? Essa é uma pergunta que muitos de nós podemos responder afirmativamente em diversas fases de nossa vida. As tempestades emocionais, espirituais e até físicas podem ser avassaladoras. Mas a história que Jesus nos oferece proporciona esperança e confiança. Ao ver a tempestade se formando, os discípulos ficaram aterrorizados, enquanto Jesus estava na popa do barco, dormindo tranquilamente. Como pode alguém dormir em meio ao caos? Essa imagem é emblemática de como a paz de Deus transcende nossos entendimentos. Os discípulos, em desespero, acordaram Jesus clamando por ajuda. Mestre, não te importas que pereçamos? Essas palavras ecoam a frustração e o desespero que muitos sentem quando se veem em situações difíceis. Muitas vezes, nós também questionamos a presença de Deus em meio às nossas lutas. Onde está Deus quando mais precisamos dele? Jesus, ao acordar, não ficou alarmado com a tempestade ao redor. Ele se levantou e disse: "Calem-se, fiquem quietos." E imediatamente o vento se acalmou e uma grande bonança se abateu sobre o mar. Você já parou para pensar sobre a autoridade que Jesus tem sobre as tempestades da sua vida? Este ato não foi apenas um milagre, mas
uma demonstração do poder divino que pode acalmar qualquer situação adversa. É um convite para que possamos confiar que, mesmo nas tempestades mais intensas, Jesus está sempre no controle. O que podemos aprender aqui é que, na vida, algumas tempestades não podem ser evitadas, mas a nossa reação a elas faz toda a diferença. Os discípulos, como nós, se deixaram levar pelo medo. Você tem se deixado dominar pelo medo diante das dificuldades? É preciso lembrarmos que, mesmo em meio ao desespero, temos a opção de voltar nosso olhar para Jesus e confiar em sua presença. Ele não apenas dormia, mas estava ali, disposto a agir. Adicionalmente, é essencial entender que a confiança em Deus se manifesta não só em tempos de bonança, mas principalmente durante os momentos de crise. Jesus virou-se para seus discípulos após acalmar a tempestade e disse: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Essa questão nos leva a refletir sobre o nosso próprio nível de fé. Como você está cultivando sua confiança em Deus hoje? É fácil ter fé quando as coisas vão bem, mas é em meio à tempestade que essa fé é testada e fortalecida. A severidade de uma tempestade em nossas vidas pode nos ensinar a importância de firmar nossas raízes na fé. Lembre-se de que uma árvore bem enraizada não se abala facilmente, mesmo durante as tempestades mais ferozes. Você está investindo tempo em suas raízes espirituais? Como discípulos de Cristo, somos chamados a nos fortalecer na palavra, na oração e na comunhão com outros crentes. Quando fazemos isso, desenvolvemos a confiança necessária para enfrentar as dificuldades. Além disso, viver sob a confiança de Deus nos ensina a não ser dominados por nossas circunstâncias, mas a permanecermos firmes em nossas convicções. Você já experimentou a paz que vem de acreditar que Deus está no controle? Essa paz divina não é a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no meio deles, Deus está sempre presente, pronto para nos seguir e nos acolher. Finalmente, que lições podemos colher dessa história de Jesus e dos discípulos? Que devemos olhar para as tempestades com olhos de fé, permitindo que elas nos aproximem mais de Deus em vez de nos afastarem. Você está preparado para confiar em Jesus? Mesmo quando os ventos da vida sopram com força, é nesse espaço de confiança que encontramos a verdadeira calma, que não é apenas pela ausência de problemas, mas pela certeza de que estamos nas mãos de um Deus que tudo pode. Que possamos nos lembrar sempre de que, mesmo nas piores tempestades, Jesus está conosco no barco das nossas vidas. A confiança nele nos traz esperança e nos fortalece, fazendo-nos navegar mesmo os mares mais turbulentos com a certeza de que a bonança logo virá. Número 5. A confiança que enfrenta o abismo. A fé de Pedro. Quando falamos sobre confiança em Deus, é impossível não lembrar do apóstolo Pedro, um homem que, com a sua fé ardente, se destacou entre os discípulos. A história de Pedro caminhando sobre as águas é uma poderosa demonstração de como a confiança em Deus pode nos levar a lugares onde nunca imaginamos estar. Imagine-se no meio de um mar revolto, com ondas altas e um vento forte batendo ao seu redor. Você teria coragem de sair do barco em meio a uma tempestade? Essa é a situação em que Pedro se viu, e a sua atitude nos ensina lições valiosas sobre a confiança em Deus. Quando Jesus apareceu aos discípulos caminhando sobre as águas, Pedro, cheio de coragem e fé, clamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Essa declaração revela a intensidade da sua confiança. O que move sua fé a ponto de você querer sair da sua zona de conforto? Muitas vezes, a fé é desafiada na nossa vida cotidiana.
E é nesse momento que somos convidados a dar passos ousados, a confiar naquele que tem poder sobre a natureza e sobre nossas circunstâncias. Pedro recebeu de Jesus a permissão para vir até ele, e em um ato de bravura, ele saiu do barco. Você consegue imaginar a adrenalina e a emoção desse momento? Tentar caminhar em cima da água? Essa experiência não foi somente sobre Pedro, mas também sobre a relação entre ele e Jesus. Naquele breve instante, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava com segurança sobre as águas. Mas assim que começou a olhar para as ondas e o vento forte, começou a afundar. O que você faz quando as distrações do mundo começam a tirar seu foco de Deus? Essa parte da história de Pedro nos ensina que, embora Deus nos chame para grandes coisas, nossa confiança pode vacilar quando nos desviamos do foco. Você permitiu que as dificuldades da vida o desviassem da certeza da presença de Deus. Deus, em momentos de crise, muitas vezes olhamos para problemáticas que nos cercam e nos esquecemos da força que temos em Cristo. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a certeza de que, mesmo em meio a elas, podemos chamar por Deus. Pedro gritou: "Senhor, salva-me!" E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Essa é uma representação esplêndida da graça e da resposta rápida de Deus às nossas súplicas. A fé de Pedro é um grande lembrete de que a nossa confiança pode ser provada, mas não precisa ser derrotada. Você está disposto a voltar a confiar em Deus, mesmo após momentos de falha? No momento em que ele começou a afundar, ele não se afogou, mas teve o cuidado de clamar a Jesus. Essa ação mostra que, mesmo em nossas fraquezas, temos acesso ao poder redentor de Deus. Quando foi a última vez que você se lembrou de clamar a Deus em meio ao desespero? Além disso, o ato de Pedro nos ensina que a confiança em Deus muitas vezes nos leva além do que achamos ser possível. Caminhar sobre as águas é um símbolo da superação dos desafios que enfrentamos. Você está pronto para dar passos de fé que desafiam a lógica e a razão conhecida. A jornada de Pedro, apesar de suas falhas, se transforma em um testemunho poderoso sobre a coragem de agir com fé. Olhando para Jesus, ele fez algo extraordinário, e assim como ele, nós também podemos experimentar a ação de Deus em nossas vidas, a partir do momento em que decidimos confiar nele. No final do episódio, após Jesus acalmar a tempestade, tanto Pedro quanto os outros discípulos se prostraram adorando a Jesus, reconhecendo-o como Filho de Deus. Você já expressou gratidão a Deus por suas intervenções em sua vida? A confiança em Deus não só nos habilita a enfrentar os desafios, mas também nos leva a um lugar de adoração e reconhecimento da soberania de Deus. O que Pedro viveu é uma metáfora para todos nós. Confiarmos em Deus e darmos passos firmes, mesmo quando o ambiente à nossa volta é instável. É um chamado para que possamos ser audaciosos na nossa fé, para sairmos do barco da segurança e caminharmos sobre as águas que Deus nos apresenta. Você está disposto a sair do barco e seguir a chamada de Deus, independente das adversidades? À medida que nos dispomos a confiar e a caminhar com Jesus, somos constantemente transformados. A fé de Pedro nos lembra que cada um de nós pode deixar o medo de lado e escolher a confiança que nos leva a viver experiências extraordinárias. Que possamos nos inspirar na coragem de Pedro e, ao olharmos para Jesus, encontrar a força necessária para enfrentar nossos próprios abismos. Número 6. A confiança que restaura a mulher samaritana. Quando pensamos na história da mulher samaritana, somos confrontados com a ideia de como a confiança em Deus pode trazer restauração e transformação em nossas vidas. Esta história, que se passa à beira de um poço em Sicar,
é um testemunho poderoso do amor e da aceitação de Jesus. Imagine-se vivendo em uma cultura que lhe marginaliza, carregando o peso do desprezo e da exclusão. Você já se sentiu excluído ou julgado pelas escolhas que fez no passado? Essa é a realidade desta mulher, que encontrou Jesus em um dia comum, mas teve sua vida mudada para sempre. Ao chegar ao poço, Jesus não apenas rompeu barreiras culturais e sociais, mas também estava ali para oferecer algo mais profundo do que água, a água da vida. Ele pediu a ela para lhe dar de beber, um gesto que intrigou a mulher. Como poderia um judeu pedir água a uma samaritana? Essa situação nos revela que a mensagem de Cristo se estende a todos, independentemente de suas circunstâncias ou passado. Ao encontrá-la, Jesus estava à procura de muito mais do que apenas saciar a sede física. Ele queria saciar a sede espiritual que permeava a vida daquela mulher. Outra parte vital dessa narrativa é o diálogo que acontece entre eles. Jesus diz a ela: se você soubesse o dom de Deus e quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Você já parou para pensar sobre o que realmente significa receber a água viva que Jesus oferece? Esta água viva simboliza a plenitude, a restauração e a renovação que somente Jesus pode proporcionar. Ao abrir-se para ele, a mulher começou a perceber que sua vida poderia ser diferente. Ela não precisava mais carregá-la sozinha. Um aspecto poderoso dessa história é o momento em que Jesus revela o conhecimento das falhas da mulher. Ele menciona que ela teve 5 maridos e que o homem com quem vivia no momento não era seu marido. Como você reagiria se alguém conhecesse cada detalhe escuro de sua vida e ainda assim oferecesse amor incondicional? Essa revelação poderia ter sido um motivo de vergonha, mas, em vez disso, foi uma oportunidade de libertação. Jesus não a condenou, mas a confrontou com amor. Através da sua aceitação, a mulher teve uma visão transformada de si mesma e da sua realidade. Ela se torna então um exemplo de um testemunho poderoso, decidindo ir à sua cidade e contar a todos sobre o homem que havia mudado sua vida. Você tem compartilhado as bênçãos e a transformação que Jesus trouxe à sua vida? Esse ato de fé e partilha é fundamental. Ao testemunharmos as obras que Deus realiza em nossos corações, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos outros a buscarem essa mesma água viva que traz a verdadeira transformação. A mulher samaritana representa todos nós que, em algum momento, sentimos que não éramos dignos de amor ou aceitação. Quantas vezes você se permitiu acreditar nas mentiras que o mundo lhe disse sobre quem você é? A mensagem de Jesus para ela é que a dignidade e o valor de uma pessoa não são definidos por seu passado, mas pela sua disposição em abrir o coração para a cura e restauração que ele oferece. Além disso, é crucial refletir sobre a coragem dela em sair e compartilhar sua história. Ao testemunhar sua transformação e sua nova vida, ela se tornou uma porta-voz do Evangelho dentre seu povo. Você se sente encorajado a compartilhar sua história de transformação com os outros? O chamado de Jesus para nós é o mesmo. Tudo o que vivemos em nossa jornada de fé pode se transformar em um testemunho poderoso para impactar outras vidas. Por fim, a história da mulher samaritana nos ensina que confiar em Deus é abrir-se para a restauração, não apenas em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles ao nosso redor. Você está preparado para aceitar a água viva que Jesus oferece e permitir que isso transforme seu ser por completo? Que possamos nos inspirar em sua coragem e em seu encontro com Cristo, buscando cada vez mais essa confiança que restaura e transforma. Que possamos nos lembrar que a água viva que Jesus oferece é o que realmente sacia nossa sede
e dá sentido à nossa existência. Chega a confiança que vitória, o grito de Josué e Calebe. A história de Josué e Calebe após a exploração da Terra Prometida nos exemplifica como a fé pode se tornar um grito de vitória em meio aos desafios. Imagine viver em um momento de grande expectativa, em que povos inteiros, incluindo o seu, estão prestes a conquistar a terra que Deus prometeu. Você já se lembrou de momentos em sua vida em que estava à beira de uma vitória promissora, mas enfrentou barreiras inesperadas? Essa era a realidade dos israelitas, enquanto Josué e Calebe se preparavam para enfrentar a missão de entrar na terra de Canaã. Após a exploração da terra, que durou 40 dias, os 12 espias retornam com relatos sobre a nova terra. Enquanto 10 dos espias trouxeram más notícias e semearam o medo entre o povo, Josué e Calebe se levantaram com um espírito ousado, afirmando: subamos e tomemos posse dela, pois somos mais do que capazes. Como você reage diante das vozes que tentam desencorajá-lo em suas jornadas de vida? A confiança de Josué e Calebe nos ensina que, mesmo em situações difíceis, a fé pode superar dúvidas e medos. Ao ouvir o relatório dos espias, a multidão se encheu de medo e desânimo. Você já se deixou envolver pelo medo coletivamente, em vez de buscar a voz que Deus tem para você? Essa é uma realidade que até nós, hoje, podemos vivenciar, onde as vozes negativas ao nosso redor podem eclipsar as promessas de Deus. Josué e Calebe, no entanto, mantiveram a perspectiva de que Deus estava com eles, e a terra era, de fato, um lugar fértil e promissor. A maneira como Josué e Calebe abordaram a situação é um convite para refletirmos sobre a nossa própria atitude diante das dificuldades. Você se considera alguém que respeita a opinião da maioria ou está disposto a ser a voz que se levanta em fé e confiança? Com coragem e determinação, eles proclamaram Deus havia prometido. E isso não apenas os fortaleceu, mas também ficou como um testemunho do poder de Deus sobre as dificuldades. Durante a travessia no deserto, as consequências da falta de fé e da desconfiança se tornaram evidentes. O povo reclamou tão incessantemente que Deus decretou que eles não entrariam na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Você já se perguntou o que poderia estar perdendo por não confiar nas promessas de Deus e nos planos que Ele tem para você? A história desses dois homens destaca a importância de manter viva a esperança e de confiar, não nas circunstâncias, mas nas promessas eternas de Deus. Mais tarde, quando finalmente chegaram à terra prometida com a nova geração, Calebe se apresentou a Josué, pedindo que lhe fosse dado a cidade de Hebrom, um lugar considerado desafiador e cheio de gigantes. Ele disse: dá-me este monte, pois desde então a minha força permanece a mesma. Quantas vezes você hesitou em reivindicar suas promessas por medo dos desafios? A fé de Calebe é um exemplo a ser seguido. Ele não apenas aceitou o desafio, mas também se apropriou do que era seu por direito devido à sua reconhecida capacidade e confiança em Deus. A atitude de Josué e Calebe nos ensina que a confiança em Deus não deve se abalar diante das dificuldades, mas sim encorajá-los a assumir sua posição e reivindicar as promessas de Deus. Você se sente preparado para tomar posse do que Deus já prometeu a você, mesmo que enfrente gigantes na sua vida? A história deles nos desafia a experimentar a fé ativa que nos conduz à vitória, à medida que nos apoiamos nas promessas divinas. Ao longo de suas vidas, a confiança de Josué e Calebe em Deus demonstrou que a verdadeira vitória não é somente conquistar uma terra fértil,
mas sim viver na certeza de que Deus é fiel em cumpri-los. Pode ser que sua jornada seja longa e repleta de altos e baixos, mas a predisposição para acreditar e confiar nas promessas de Deus sempre traz à tona a vitória que Ele tem para nós. Você está disposto a ser como Josué e Caleb, clamando e reivindicando a sua vitória em fé? A história deles nos encoraja a nos levantar e a falar, declarando que a terra é nossa. A confiança que eles mostraram e o grito de fé que ecoou contaminaram toda uma geração, trazendo esperança e vitória onde antes havia o medo e a dúvida. Que possamos seguir este exemplo, confiando amplamente no que Deus nos chamou para sermos e fazermos, revelando ao mundo um testemunho poderoso de fé em ação. Número 8. A confiança que acalma, a experiência de Elias. A história de Elias é um poderoso exemplo de como a confiança em Deus pode nos fortalecer em tempos de adversidade e desânimo. Imagine ser um profeta que foi chamado para confrontar um rei idólatra e seus. Confiar em Deus, mesmo quando as tempestades da vida parecem avassaladoras. Que possamos nos inspirar na experiência de Elias e, ao buscarmos a voz suave e tranquilizadora de Deus, encontramos a verdadeira paz em meio a qualquer tempestade que enfrentamos. Número 9. A confiança que cura. A história do cego de Jericó. A história do cego de Jericó, narrada nos evangelhos, é um poderoso testemunho do impacto transformador que a confiança em Deus pode ter em nossas vidas. Imagine um homem à beira do caminho, cercado por pessoas que passavam apressadas, sem desviar o olhar para sua dor. Você já se sentiu invisível, como se suas lutas e anseios fossem ignorados pelos que estão ao seu redor? Este cego, que não tinha nome, é uma figura que representa muitos de nós, pessoas que anseiam por cura e transformação, mas que se sentem deixadas de lado. Quando ele ouviu que Jesus passava, o cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem sido ousado em sua busca por ajuda espiritual, mesmo que isso cause espanto ou críticas ao seu redor. As multidões tentaram silenciá-lo, mas o clamor do cego se intensificou. Essa cena nos ensina uma valiosa lição sobre a necessidade de persistir em nossa busca por Jesus, independentemente das adversidades e das vozes que tentam nos desencorajar. É importante notar a fé que o cego demonstrou ao clamar por Jesus. Ele acreditava que, se Jesus o ouvisse, teria a capacidade de curá-lo. O que você realmente crê sobre o poder de Jesus em sua vida? Sua confiança estava firmemente ancorada na identidade de Jesus como filho de Davi, um título que reconhecia a linhagem messiânica. O cego de Jericó nos desafia a reconhecer a identidade de Cristo e a buscar ajuda nele, mesmo quando parece que a fé está longe. Quando Jesus finalmente parou e chamou o cego, a multidão ficou em silêncio. Como você reagiria se Jesus o chamasse em meio à sua dor? O cego não hesitou em deixar seu manto, seu símbolo de pobreza e desespero, para ir até ele. Essa ação de desapego simboliza total entrega para buscar uma nova vida. Você está disposto a deixar para trás as coisas que o prendem, para buscar a cura e a vida nova que Jesus promete? Quando o cego se apresentou a Jesus, ele perguntou: "O que queres que eu te faça?" Você já parou para pensar que esta pergunta pode ser crucial em suas orações a Deus? O cego pediu: "Senhor, que eu veja novamente." Essa súplica simples, mas sincera, revela uma confiança profunda na capacidade de Jesus de restaurar não apenas a visão física, mas também a esperança que havia se perdido. O que podemos aprender aqui é que muitas vezes nossa oração precisa ser clara e específica
ao apresentar nossas necessidades a Deus. A resposta de Jesus foi imediata. Vá, a sua fé o curou. Você percebe a conexão entre fé e cura nesta afirmação? A fé do cego foi a chave que desbloqueou seu milagre. No mesmo instante, ele recuperou a visão e começou a seguir Jesus, louvando a Deus. A transformação não foi apenas física. Ela resultou em um novo propósito e direção na vida do cego. Como você tem respondido às intervenções de Deus em sua vida? Este homem se tornou um testemunho vivo do poder de Jesus e da eficácia da fé. Sua história nos ensina que a confiança em Deus pode trazer cura não apenas no físico, mas também no espiritual e no emocional. Você se permitiu acreditar que Deus pode restaurar todos os aspectos da sua vida. Muitas vezes ficamos presos a velhos paradigmas e dificuldades, mas assim como os cegos de Jericó, somos chamados a abrir os olhos e a ver além do que está à nossa frente. Mais importante ainda, é essencial notar que a cura não se limita apenas à resistência física. É uma plenitude que Deus deseja para nós em todas as áreas da vida. Você está pronto para clamar a Deus por uma transformação abrangente? O cego fez sua parte, clamando, buscando e entregando-se a Jesus. E assim como ele, podemos exercitar a nossa fé e acreditar que Deus é capaz de nos restaurar e nos dar a vida em abundância que Ele prometeu. Ao refletirmos sobre a história do cego de Jericó, que possamos ser inspirados a ir além das barreiras, a clamar a Jesus sem reservas e a acreditar que a nossa fé, mesmo que pequena, pode levar à transformação e à cura. Que possamos nos lembrar de que cada clamor sincero por misericórdia pode abrir portas que nos levam a um novo nível de vida em Cristo. Por meio da confiança nele, encontramos não apenas a cura, mas a liberdade para seguir em frente, louvando e adorando aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Número 10. A confiança que sustenta. A promessa de Deus em nossas lutas. Quando refletimos sobre a confiança que sustenta, somos levados a considerar a história de Paulo, um apóstolo que experimentou não apenas a alegria da fé, mas também as profundezas da luta. Imagine um homem que, em sua jornada de fé, enfrenta prisões, apedrejamentos e naufrágios, mas ainda assim clama: em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Você já se sentiu assim, como se estivesse lutando constantemente, mas sem perder a esperança? A experiência de Paulo nos ensina a confiar em Deus, mesmo nas tempestades mais furiosas da vida. Paulo, ao longo de sua jornada, encontrou certos momentos que poderiam ter desanimado qualquer um. Desde ser deixado para morrer depois de apedrejamentos, até enfrentar a solidão nas prisões. Como será que Paulo mantinha sua fé e determinação mesmo em situações tão adversas? A resposta está em sua firmeza na palavra de Deus e em suas promessas. Paulo entendeu que a verdadeira confiança não dependia de suas circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Uma passagem poderosa que ecoa o espírito desta confiança se encontra em Filipenses 4:13, onde Paulo afirma: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você consegue ver a importância de se apoiar nesta verdade quando os desafios se tornam opressivos? Esta afirmação revela um profundo conhecimento da força que vem do Senhor. Em momentos de fraqueza, o apóstolo sabia onde poderia encontrar renovação e suporte. A confiança que vem de um relacionamento íntimo com Deus rejuvenesce a alma e dá poder para continuar. Além disso, Paulo frequentemente exortava outros a permanecer firmes na fé. Você tem acompanhado e encorajado seus irmãos e irmãs em Cristo durante suas dificuldades? É fundamental para
A caminhada de fé não apenas sustentar nossa confiança, mas também apreciar a importância do apoio mútuo na comunidade. Quando Paulo enfrentou suas lutas, ele sempre buscou a união com outros crentes, lembrando que juntos somos mais fortes. Na carta aos Romanos, Paulo escreve: "E sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem." Você realmente acredita que todos os desafios que enfrenta podem resultar em algo positivo? Essa é uma mensagem poderosa que nos leva a ver nossas tribulações sob uma nova luz. A confiança em Deus nos permite perceber que até mesmo as